Nesse vídeo aqui eu vou finalizar a leitura dessa norma, tá? E eu vou reler o item 9.2, que é o item onde a gente encontra a tabela 1. E daí em diante eu começo a leitura dessas tabelas, que eu considero que é a parte mais importante aqui dessa norma, tá? A tabela 1, ela descreve, o item 9.2 fala o seguinte: sistemas, componentes e equipamentos relacionados aos prazos de garantia legal. Garantia legal é aquela garantia de 5 anos que está prevista no Código de Defesa do Consumidor, tá? Então, a tabela 1, ela descreve os sistemas, componentes e equipamentos nos quais podem ocorrer falhas relacionadas à solidez e segurança, considerando os sistemas construtivos que podem estar presentes em uma edificação de toda natureza e uso. Para esses sistemas, componentes e equipamentos, desde que atendidas as condições de garantia, é responsabilidade do incorporador, do construtor ou prestador de serviço de construção conhecer e atender às condições e prazos previstos na legislação vigente e aplicável, incluindo os prazos de garantia, incluindo os prazos mínimos de garantia. Nota: os prazos de garantia em relação à solidez e segurança são estabelecidos na legislação vigente. Na data de publicação dessa norma, que foi em 2022, o prazo definido na legislação vigente e aplicável para esses itens que são relacionados à solidez e segurança é de 5 anos. Os sistemas construtivos, seus componentes e equipamentos específicos constituintes nos sistemas relacionados à solidez e segurança, aos quais se aplicam essas condições, são descritos em suas respectivas normas de projeto, de especificação, de desempenho e de procedimentos de execução de serviços, nas quais são definidas também as características que devem apresentar visando o desempenho ao longo de sua vida útil. Na ausência de normas brasileiras específicas para os sistemas, componente ou equipamento utilizado na edificação, podem ser utilizados como referência de definição da composição e suas características normas internacionais, regionais ou estrangeiras, ou, na ausência dessas, documentação aplicável fornecida pelo fabricante que contenha comprovação técnica. Vou passar aqui então para a leitura dessa tabela 1, que fala sobre sistemas, componentes e equipamentos relacionados à solidez, à solidez e segurança, prazo de garantia conforme legislação vigente, que aqui é 5 anos. Então, veja bem, para você que não está vendo essa tabela, eu vou descrever aqui para você. A gente tem 3 colunas, onde uma diz qual é o sistema, a outra a descrição desse sistema e a terceira coluna que menciona tipos de falhas. Dentre os sistemas, ela fala sobre contenções, fundações, estrutura de pisos e sistema de cobertura. Então, eu vou ler cada um deles. Contenções: constituídas por elementos projetados para a finalidade de prover estabilidade contra a ruptura de maciços e evitar o escorregamento causado pelo seu peso próprio ou por carregamentos externos. Exemplos típicos de estruturas de contenção são muros de arrimo, cortinas de estacas, paredes de diafragma, entre outros. São elementos construídos para evitar a possível ruptura do maciço de solo ou rocha em torno da edificação, suportando as pressões laterais. Eu não vou falar os tipos de falhas, porque aqui a coluna dá a mesma informação para os 4 tipos aqui de sistemas. Então, vamos ao próximo, que é fundações. Fundações são elementos construtivos projetados com a finalidade de transmitir as cargas de uma edificação para uma camada resistente do solo. Podem ter diversas características técnicas dependendo das condições da edificação e do terreno. Estrutura: elementos construtivos responsáveis pela estabilidade e sustentação de todos os demais sistemas e componentes da edificação, transferindo
os esforços que esses geram e o seu próprio peso para as fundações. São abrangidos todos os elementos construtivos com função estrutural, inclui todos os elementos estruturais, como pilares, vigas, lajes de todos os pavimentos e paredes com função estrutural. E, por fim, estrutura de pisos de sistemas de cobertura. Inclui estruturas de pisos em mezaninos e estruturas auxiliares e estruturas de coberturas de quaisquer natureza. O que essa tabela aqui fala em relação a esses 4 sistemas? Quais são os tipos de falhas? São falhas que afetem a segurança e não sejam decorrentes de uso em desacordo com o projeto e instruções fornecidas pelo construtor e ou falhas de realização de atividades de conservação e manutenção de acordo com o manual de uso, operação e manutenção das edificações. Tá bem claro, né? É tudo aquilo que envolve a parte de processo construtivo. Se o usuário errou na forma de uso, foi em desacordo com o que estava previsto, a finalidade dessa edificação, não cobre. E aí no finalzinho ela tem uma observação. A garantia em relação à ocorrência de deformações e fissuras se refere a ocorrências que ultrapassem os limites aceitáveis de deformação e fissuração estabelecidos nas normas técnicas específicas ou, na sua ausência, por análise técnica que defina origem, causa e risco das fissuras ou deformações. Nota: os sistemas estruturais, seus elementos e componentes podem sofrer deformações e fissuração de diferentes naturezas ao longo da vida útil. Item 9.3, sistemas, componentes e equipamentos relacionados às garantias oferecidas pelo incorporador, construtor ou prestador de serviço de construção. A gente já leu aqui atrás que essa norma ela apresenta 3 tabelas. Então, a primeira tabela, que é essa que acabamos de ler, é sobre a solidez e segurança da edificação, que tem uma garantia legal de 5 anos. Agora, são sobre os sistemas que estão relacionados às garantias oferecidas pelo incorporador e construtor. Então, essa aqui agora é a tabela 2. A tabela 2 descreve os sistemas, componentes e equipamentos aos quais se aplicam as garantias oferecidas pelo incorporador, construtor ou prestador de serviço de construção, apresentando prazos de garantia tecnicamente recomendados. Os sistemas de pisos, de vedações verticais, externas e internas e de coberturas podem apresentar fissuras de diferentes naturezas ao longo da vida útil. As fissuras são manifestações que apresentam diferentes origens e diferentes impactos sobre a segurança, estanqueidade e durabilidade da edificação. Nota 1. Há tipos de fissuras que não afetam esses requisitos de desempenho, não sendo possível adotar classificações genéricas em função de sua extensão ou dimensão de abertura. A garantia em relação à ocorrência de fissuras se refere, em cada sistema, a ocorrências que ultrapassem os limites aceitáveis de fissuração especificados em normas técnicas específicas ou em literatura técnica e que, de fato, tenham relação com a segurança e estanqueidade ou durabilidade. As fissuras que comprovadamente por análise técnica forem decorrentes do processo de produção e afetem a segurança ou durabilidade do sistema em que se insere ou da edificação, têm prazo de garantia do sistema a qual fazem parte. Nota 2. Como exemplo de fissuras que não afetam a segurança ou a durabilidade, a literatura técnica aponta a existência das chamadas fissuras capilares ou microfissuras. Essa natureza de fissuras em qualquer sistema, componente ou elemento construtivo não é abrangida pelas garantias. Equipamentos associados aos sistemas construtivos
que não estejam previstos na tabela 2 dessa norma tem o prazo de garantia do fabricante ou, quando não especificado, o prazo deve ser de 180 dias. Então, vamos lá para essa tabela, que eu estava ansiosa para ver essa tabela aqui dos construtores, né? Ó, ela também, assim como a tabela anterior, tem uma coluna sobre sistema, vem com a descrição do que é esse sistema, tipos de falha, prazo tecnicamente recomendado. Como essa aqui tem bastante coisa, eu vou ler como se fosse em linha, tá? Então, ela vem primeiro aqui, ó, com o grande sistema de pisos de ambientes internos. O que é esse sistema? São camadas não estruturais dos sistemas de pisos dos ambientes internos, exceto o sistema de impermeabilização. Bom, quando for camada de regularização contra piso, o tipo de falha é dessolidarização, desagregação, pulverulência na superfície de camada de um ambiente. O prazo recomendado, 3 anos. Camada isolante acústica incorporada ao revestimento. A falha, desintegração, ruptura do produto isolante, dessolidarização, 1 ano. Camada de revestimento, acabamento e sua fixação. O que pode acontecer aqui? Perda de aderência ou desgaste, 1 ano. Rejuntamento e juntas de sistema de componentes de piso. Desgaste ou dessolidarização, tipo de falha, tá? Desgaste e dessolidarização, 1 ano. Pisos de estacionamentos, garagens cobertos, quando é coberto, tá? Pode acontecer desgaste e dessolidarização, 3 anos. E no caso de selantes e juntas de dilatação, tipo de falha, descolamento e ressecamento, 1 ano também. Letra A, quando fala aqui da dessolidarização na camada do contrapiso, essa falha é caracterizada pela condição em que uma camada de um material ou um componente se separa do seu sistema ou equipamento de que faz parte, deixando assim de cumprir a sua função no desempenho desse sistema ou equipamento. Não se deve confundir esse tipo de falha descrito com as situações em que o termo dessolidarização é utilizado no sentido de separar materiais ou componentes. Até perdi a sequência aqui. De separar materiais ou componentes que devem de fato ser separados, como por exemplo nos revestimentos, as juntas de dessolidarização ou a dessolidarização entre uma camada de piso que deve ser separada da camada estrutural, como no caso de emprego de mantas com função de isolamento acústico que caracterizem os chamados pisos flutuantes. E aí tem uma segunda observação aqui, que é o item B, que é quando fala aqui do desgaste na camada de revestimento, acabamento ou desgaste na fixação. O desgaste em sistemas de piso se refere à resistência à abrasão, o qual pode ser avaliada por métodos de ensaio definidos em normas específicas. Aí tem a continuação da tabela aqui, que agora começa a falar de pisos de ambientes externos. Então, vamos lá, entra aqui dentro desse grupo. Camada de regularização, que é o contrapiso, dessolidarização, desagregação, pulverulência na superfície da camada de um ambiente, 3 anos. Camada isolante térmica, pode ter as falhas, desintegração, ruptura do produto isolante para camadas desprotegidas, 1 ano. Camada isolante acústica. Nessa anterior ainda, que é a camada isolante térmica, também pode ter a desintegração, ruptura do produto isolante para camadas protegidas, que no caso, para as protegidas, o tempo é maior, tá? Então, a desprotegidas é 1 ano e a protegidas é 3 anos. Camada isolante acústica, é a mesma situação, tá? Se for desprotegida é 1 ano, se for protegida 3 anos. Camada de revestimento e acabamento e sua fixação. A dessolidarização, empenamento, ruptura, desgaste, deterioração por umidade, 1 ano. Rejuntamento de componentes de piso, as falhas, desgaste e dessolidarização, 1 ano. Selantes, juntas de dilatação,
as falhas descolamento, ressecamento, 1 ano também. Agora, para pisos de ambientes ainda, né, para pisos de ambientes externos, antes estava falando piso de ambiente externo e eu não entendi por que criou um outro item, como se fosse uma outra coisa diferente, mas vamos lá. Pisos cobertos e descobertos, eu creio que aqui está entrando na parte do revestimento especificamente, né? Pisos cobertos e descobertos de estacionamento, garagens externos ao edifício. A falha, desgaste, dessolidarização, ruptura, deterioração por umidade. O prazo recomendado, 3 anos. Pavimentação externa à edificação, entra aqui, pavimentos de acesso de pedestre à edificação, pavimentos de acesso de automóveis à edificação, pavimentos de acesso de veículos de carga e descarga. O de acesso ao pedestre, em todos os 3 casos, a falha é desgaste e dessolidarização. O de pedestre é 3 anos e o de automóveis, veículos e cargas e descargas, 1 ano. Rodapés, são rodapés de quaisquer naturezas. A falha, desgaste, dessolidarização, ruptura, deterioração por umidade, 1 ano. Continuando a tabela aqui na próxima página, componentes estruturais de sistemas de piso. Suporte de piso elevado em ambiente interno e externo, estrutura para pisos de vidro. Falha, ruptura e desgaste. O prazo recomendado, 3 anos. Vedações verticais. São vedações das fachadas, sejam elas compostas por alvenaria, sistema envidraçado do tipo pele de vidro, painéis de concreto ou painéis de outros materiais, paredes moldadas em loco ou outras, excetuando-se as esquadrias entre vãos. O que pode acontecer de falha, né? Perda de integridade, dessolidarização de materiais ou componentes que fazem parte da vedação. Para isso aqui é 5 anos. Ainda em vedações verticais externas, selantes e juntas de dilatação. Pode ocorrer perda de estanqueidade. 3 anos nesse caso aqui. Nota 1. As vedações verticais externas, as fachadas, diante da exposição às variações térmicas, vento, umidade e chuva, agentes poluentes, névoa, salina, tem maior probabilidade de ocorrência de falhas em comparações às verticais internas. Assim, torna-se ainda mais relevante do que nos demais elementos construtivos destacar que a garantia é condicionada a que as orientações de uso, operação, conservação e manutenção indicadas pelo construtor sejam estritamente seguidas. Agora, ainda sobre revestimentos de vedações verticais externas. Eu tinha lido só vedações verticais, agora são revestimentos de vedações. Camada de revestimento que faz parte do sistema de vedação. Por exemplo, revestimento argamassado sobre alvenaria. O que pode acontecer? Dessolidarização. Nesse caso é 5 anos. Agora, se for desgaste, empolamento, descascamento, esfarelamento ou perda de estanqueidade, são 3 anos. Camada de acabamento decorativo aderido, por exemplo, revestimentos cerâmicos, pedras naturais ou outros de função decorativa que não tenha função como parte da vedação. Pode acontecer dessolidarização, o prazo de garantia 5 anos. Camada de acabamento decorativo tipo tinta, látex, standard. Pode ter perda de integridade da película, que é uma aderência da película, descolamento, pulverulência, craqueamento, eflorescência, bolhas, bolor, fungo, mofo, algas, presença de manchas esverdeadas, rosadas ou escuras, 1 ano. E ainda tem também, camada de acabamento decorativo, tinta látex premium e super premium. No caso dessa tinta aí, que é a premium, é 3 anos. Se for tinta à base de óleo ou solvente, é 1 ano.
E se for textura, é 3 anos. No caso de rejuntamento, desgaste e dessolidarização, 1 ano. No caso selantes de junta de dilatação, perda de aderência, 3 anos. Então, aqui a gente fecha a parte de revestimentos de vedações verticais. Tem umas notas aqui, abaixo desse quadro. O desgaste, nota 2, o desgaste nos revestimentos de vedações verticais externas se refere à ocorrência de depressões ou perda de massa do revestimento que podem ocorrer por falhas de suas propriedades frente às condições de exposição, mas não se refere aos desgastes decorrentes de ações externas, como impactos quaisquer natureza, descarga atmosférica, chuva de granizo, com dimensões de pedras que podem causar tal desgaste. Nota 3. A estanqueidade que as vedações verticais externas devem proporcionar está definida na 15575, lá no item 4, a qual é avaliada por ensaio específico e os critérios prevêem tolerâncias em relação a manchas de umidade. Então, você tem que olhar lá na NBR 15575 e normas específicas de sistemas construtivos utilizados em fachadas. E por fim, a nota 4, a vida útil do sistema de pintura está associada ao correto preparo da superfície. Para isso tem a norma 13245, bem como a escolha adequada do nível de desempenho dos produtos que apresentam patamares de qualidade distintos em função de sua composição química associada ao atendimento dos requisitos normativos. As tintas látex são classificadas no nível de desempenho econômico, é somente para uso interno. A Standard é um menor desempenho no uso externo. A Premium e Super Premium apresentam especificações mais rigorosas e qualidade superior. Para cada tipo de acabamento, seja fosco, semi-acetinado, acetinado ou semibrilho, conforme a NBR 15079, parte 1 e 2. Por esse motivo, as tintas látex usadas em ambiente exterior estão separadas em prazos recomendados de 1 ano para o nível de desempenho Standard e 3 anos para o Premium e Super Premium. É isso que a gente acabou de ler aqui, né? Vedações verticais internas agora, de áreas comuns e de áreas privativas. São vedações verticais em ambientes internos à edificação que não têm função estrutural, composto de qualquer material ou componente. O que é a falha? Perda de integridade, dessolidarização de materiais ou componentes que fazem parte da vedação. 5 anos, tá? Revestimentos de vedações verticais internas. Camada de revestimento que faz parte do sistema de vedação, por exemplo, revestimento argamassado sobre alvenaria. Desgaste, empolamento, dessolidarização, descascamento, esfarelamento e perda de estanqueidade, aqui é 3 anos. E para a camada de acabamento decorativo aderido, por exemplo, cerâmica, pedra natural, outros de função decorativa que não tem função como parte da vedação, são 3 anos para os casos de desgaste e dessolidarização. Essa tabela 2, ela é bem grandinha, tá? Ela continua aqui na próxima página, agora falando de revestimentos de vedações verticais internas. Na verdade, é uma continuação, tá? Que a gente já estava nesse tópico. Então, olha só, camada de acabamento decorativo de tinta látex com seus respectivos problemas, né? Perda de integridade da película, má aderência da película e descolamento, pulverulência, craquelamento, eflorescência, bolhas, bolor, fungo, mofo e algas, presença de manchas esverdeadas e rosadas. 1 ano. Camada de acabamento decorativo, esmalte sintético e tinta a óleo, base solvente. O que pode acontecer aqui? Enrugamento, bolhas, perda de integridade da película, má aderência da película e descolamento, pulverulência, craquelamento. 3 anos. Camada de acabamento decorativo, verniz sintético interior, base solvente. Pode acontecer enrugamento, bolhas, perda de integridade da película, má aderência da película e descolamento, pulverulência e craquelamento. 1 ano, craqueamento, 1 ano. Camada de acabamento decorativo com textura.
Perda de integridade da película, é o mesmo caso, tá? Da anterior. Má aderência da película, descolamento, pulverulência, craqueamento e bolha. São 3 anos nesse caso aqui. E rejuntamento, que pode ocorrer perda de aderência ou desgaste, 1 ano. Agora, que legal, o próximo tópico aqui é sobre esquadrias internas e externas, janelas e portas entre vãos. Pode ser de aço, de alumínio, madeira e PVC. Entra aqui então, por exemplo, ó, guarnições, escovas, elementos de vedação. Pode acontecer desencaixe ou descolamento, no caso, 1 ano. Pode acontecer perda de vedação, 3 anos. Para componente de movimentação e fechamento, por exemplo, fecho, roldana, parafuso, articulação e braço, pode acontecer desencaixe e deslocamento, nesse caso tem 1 ano. Pode acontecer deformação, oxidação, ruptura, dessolidarização e falha de funcionamento, e nesse caso são 3 anos. Folhas móveis, incluindo persianas ou venezianas. Para aqui tem 3 situações. Ó. Desencaixe e deslocamento, 1 ano. Folgas nos elementos quanto à vedação, encaixe e fixação, 3 anos. Deformação, corrosão, ruptura e dessolidarização, 5 anos. Ainda sobre esquadrias internas e externas, janelas e portas. Perfis principais que constituem a estrutura da esquadria. Pode acontecer ruptura, deformação, flexão, surgimento de trincas e cavidades. Para esse caso, 5 anos. Perfis que compõem as esquadrias. Então, eu tinha falado perfis que constituem a estrutura, agora são perfis que compõem. Nesse caso desse perfil, são falhas no tratamento superficial. Por exemplo, pintura, alteração da cor, descascamento e perda de brilho. 3 anos. Mecanismos automatizados de abertura e fechamento de persianas, venezianas e vidros. Pode acontecer mau funcionamento, nesse caso é 1 ano. Perfis de palhetas de persianas e venezianas. Desencaixe ou deformação permanente da palheta, 1 ano. Ruptura, deformação, flexão, amarelamento, 5 anos. Vidros, pode acontecer a delaminação, nesse caso é 1 ano. E se acontecer dessolidarização em relação à esquadria, 5 anos. Perfis que compõem as esquadrias de madeira, pode acontecer falha no tratamento superficial, por exemplo, fissura na pintura ou no verniz, aqui é 1 ano. Reforço metálico de perfis principais de PVC, pode ser aço ou alumínio, pode ocorrer corrosão, ruptura, deformação, flexão, e aqui são 5 anos. Perfis principais que constituem a estrutura da esquadria de PVC, pode ocorrer amarelamento, nesse caso 5 anos. Vedações da interface vertical e horizontal da esquadria, pode ter perda de estanqueidade devido à falta de aderência e vedação, 1 ano. E a vedação entre componentes da esquadria, perda de estanqueidade devido à falta de aderência e vedação, aqui são 3 anos. A diferença é que um é vedação da interface vertical e horizontal. O segundo aqui, que dá 3 anos, é vedação entre componentes. Nota 5. A oxidação é o início do processo de degradação do metal e deve ser tratado logo que surge, para não dar origem à corrosão. A oxidação em metais começa quando a superfície desprotegida, sem pintura, por exemplo, ou avariada por riscos e impactos, entra em contato direto com o ar, com vapor ou água. Nota 6. A corrosão é um fenômeno natural definido comumente como a deterioração de um material, geralmente um metal, que resulta de uma reação química ou eletroquímica em relação ao ambiente em que está inserido, com comprometimento da integridade do elemento. Exemplo, a perda de massa aparente ou oxidação generalizada. Nota 7. Os prazos tecnicamente recomendados nesse sistema, não se aplicam às esquadrias de ferro que sejam produzidas sob medidas em processo fabril que não for industrializado. Vidros com funções de proteção contra incêndio. Vidros com resistência ao fogo, vidros corta-fogo, para-chamas ou redutores de radiação.
Pode acontecer perda de integridade, nesse caso é 3 anos, delaminação de camadas de vidro, nesse caso 3 anos, e dessolidarização 5 anos. Brises ou elementos decorativos ou de sombreamento nas fachadas. O componente como placas e chapas, trilhos e fixação. Se ocorrer oxidação ou deformações, o prazo é 3 anos, e se ocorrer dessolidarização, o prazo é 5 anos. Tem uma observação aqui, né? Letra C. O brise-soleil é um dispositivo arquitetônico utilizado para impedir a incidência direta de radiação solar para os ambientes internos de uma edificação, contribuindo para o desempenho térmico e eficiência energética. Podem ser constituídos de componentes de vários materiais, metálicos, poliméricos, cerâmicos, madeira ou materiais compósitos. O próximo sistema é elementos e componentes construtivos de proteção, como por exemplo peitoris, guarda-corpos, componentes de ancoragem de equipamento de segurança, individual ou coletiva, presentes em quaisquer ambientes externos ou internos das edificações. Se ocorrer ruptura ou perda de estabilidade, o prazo é de 5 anos. Se for oxidação que não acarrete a perda de seção da peça, a ruptura ou perda de estabilidade, o prazo é de 1 ano. E no caso de corrimãos, se ocorrer ruptura ou perda de estabilidade, o prazo é 3 anos, e se ocorrer oxidação que não acarrete a perda de seção da peça, a ruptura ou perda de estabilidade, o prazo é de 1 ano. Para elementos como portas de acesso às edificações, às suas unidades e portas internas. No caso de guarnições, escovas, elementos de vedação, se ocorrer desencaixe ou deslocamento, o prazo de garantia é 1 ano. E se ocorrer perda de vedação, o prazo é de 3 anos. Componentes de movimentação e fechamentos, exemplo, fechos, roldanas, parafusos, articulações e braços. Se ocorrer desencaixe ou deslocamento, o prazo é de 1 ano, mas para os casos de deformação, oxidação, ruptura, dessolidarização e falhas de funcionamento, o prazo é de 3 anos. Para folhas móveis, incluindo persianas ou venezianas, no caso de desencaixe e deslocamento, o prazo é de 1 ano. No caso de folgas nos elementos quanto à vedação, encaixe e fixação, o prazo é 3 anos. Deformação, corrosão, ruptura e dessolidarização, o prazo é de 5 anos. Perfis principais que constituem a estrutura da esquadria. Se for ruptura, deformação, flexão, surgimento de trincas ou cavidades, o prazo de 5 anos. Ainda aqui em portas de acesso às edificações, temos o mecanismo automatizado de abertura e fechamento de persianas, venezianas e vidros. O caso de mau funcionamento tem 1 ano. Ainda sobre portas de acesso às edificações e as suas unidades e portas internas. É uma continuação, né, ainda da tabela 2, só que trocando de página, então continua dentro do mesmo item, do mesmo sistema. Perfil de palheta de persiana e veneziana. Se ocorrer desencaixe ou deslocamento da palheta, é 1 ano. Porém, se ocorrer ruptura, deformação, flexão ou amarelamento, é 5 anos. Reforço metálico de perfis principais de PVC, aço ou alumínio. Para o caso de corrosão, ruptura, deformação ou flexão, 5 anos. Os perfis que compõem as esquadrias, pode ocorrer falha no tratamento superficial, por exemplo, pintura, alteração da cor, descascamento, perda de brilho, e para essas situações são 3 anos. Marcos e folhas que compõem as esquadrias de madeira, para os casos de empenamento, descolamento de camadas da folha, incluindo revestimentos,
falha no tratamento superficial, por exemplo, mancha, amarelamento, fissuras e desplacamento da tinta ou verniz, 1 ano. Porém, para o caso de ruptura ou flexão, são 3 anos. Ainda dentro de portas de acesso às edificações e suas unidades e portas internas, tem perfis principais que constituem a estrutura da esquadria de PVC para o caso de amarelamento, 5 anos. A interface de vedação vertical e esquadria para o caso de perda de aderência e vedação são 3 anos. E agora, quanto aos vidros dessas portas, a delaminação é 1 ano e a dessolidarização em relação à esquadria, 5 anos. Nota 8. Os prazos tecnicamente recomendados nesse item ou sistema não se aplicam às esquadrias de ferro, que sejam produzidas sob medida em processo fabril não industrializado. O próximo sistema seria agora portas com resistência ao fogo. Enquadra aqui então, por exemplo, a descrição: molas, dobradiças, barras antipânico ou maçanetas. Para o caso de mau funcionamento, fixação e corrosão é 1 ano. Agora, para o caso de folhas da porta e marcos e batentes, se ocorrer deformação, ruptura ou dessolidarização, são 3 anos. Próximo sistema são portões, gradis, grades, portinholas e alçapões. São perfis principais que constituem a estrutura da esquadria. Folhas móveis, incluindo venezianas. Se for um mau funcionamento ou oxidação que não acarrete a perda de seção da peça, 1 ano. Se for folga nos elementos quanto à vedação, encaixe e fixação, 3 anos. Agora, se for ruptura, deformação, corrosão, dessolidarização, flexão, surgimento de trincas e cavidades, são 5 anos. Agora, para muros externos, são muros constituídos por quaisquer tipos de materiais e componentes. Para o caso de ruptura e tombamento, são 5 anos. Para o caso de fissuração, 3 anos. E deterioração por umidade, 1 ano. Componentes e elementos de vedações blindados, portas, esquadrias de vidros e alvenaria. Componentes que tenham tratamento de blindagem com as classificações previstas nas normas específicas. Tipos de falha: deformação, ruptura, dessolidarização, delaminação dos componentes de blindagem. O prazo recomendado é de 3 anos. Aí encerra nesse momento a parte dos sistemas de vedações verticais. Isso, eu estava nesse ponto, né? Sistemas de vedações verticais, esquadrias e tudo mais. Agora ele já passa para a parte de coberturas. E aí, dentro desse item, esse tópico de coberturas, o primeiro que aparece aqui é forros. Forros constituídos por quaisquer materiais e componentes, sancas, peças modeladas com diferentes formas para dar tratamento estético ao encontro entre a parede e o teto/forro. Tipo de falha: dessolidarização ou ruptura, são 3 anos. Deformações, empenamento e fissuras, além dos limites de normas técnicas, 1 ano. Nota 9. Podem ser incorporadas películas reflexivas ou isolantes, com a finalidade de melhorar o desempenho térmico da cobertura. Agora, para telhamento. Telhamento de qualquer tipo e suas fixações. Para o caso de dessolidarização ou ruptura, são 3 anos. Deformações e permeabilidade além dos limites das normas, 1 ano. Perda de estanqueidade, 1 ano. E no caso de rufos e calhas, pode ocorrer a falha de fixação e perda de estanqueidade, e nesse caso o prazo é de 1 ano. Agora encerra aqui a parte de coberturas, mas parece que ainda está dentro, né? É o sistema de impermeabilização. Sistemas aplicados em qualquer elemento ou sistema construtivo.
compostos pelo conjunto de materiais e componentes que asseguram a estanqueidade à água de elementos estruturais de vedações verticais, de pisos de cobertura, de piscina, de reservatório e ou de quaisquer outros elementos construtivos. O que pode ocorrer aqui de tipo de falha? A perda de estanqueidade de produtos de instalação, desde que a causa da falha constatada não seja decorrente de intervenções não previstas, avaria, danos ou falhas nos substratos ou camadas ou outros materiais e componentes que sejam determinantes no desempenho do sistema de impermeabilização. Para essas situações, são 5 anos o prazo recomendado. Ainda, dentro dos sistemas de impermeabilização, tem os sistemas hidráulicos. Sistemas hidráulicos envolvem o sistema de água fria e de água quente, de esgoto sanitário e pluviais, reuso e drenagem, incluindo as tubulações de ligação com a rede pública. Então, tem a primeira situação, tubos e suas conexões emprumadas, colunas que alimentam os ramais e sub-ramais, os reservatórios de água, as estações de tratamento de esgotos e de água para edificação, excetuando-se os equipamentos industrializados, como equipamentos de aquecimento de água, medidores, motobombas, filtros e outros equipamentos que integrem os sistemas. Pode ocorrer a falha de ruptura, dessolidarização, perda de integridade do sistema e perda de estanqueidade. Para isso são 5 anos. Para a descrição de ramais, sub-ramais de tubulações em ambientes internos e externos, se ocorrer falha dos produtos é 1 ano e se for falha de instalação são 3 anos. Para engate flexível, sifão, válvulas, ralos e seus acabamentos, pode ocorrer falha dos produtos de instalação e para esses é 1 ano. Louças sanitárias, cerâmicas, lavatórios, bacia sanitária e caixa de descarga, tanque, banheiras e tanques de concreto e outros materiais. Para o caso de falha dos produtos, 1 ano. Para o caso de falha de instalação, 3 anos. Bancadas de pias e cubas. Falha dos produtos, 1 ano. Perda de estanqueidade entre bancadas e frontão e na fixação de cubas, 1 ano. Falha de instalação, 3 anos. Chuveiros, duchas, torneiras, misturadores e monocomandos entregues e instalados. Para falha de produto, 1 ano. Para falha de instalação, 3 anos. Motobombas, medidores, hidrômetros e outros equipamentos do sistema. Para falha dos produtos, 1 ano. Falha de instalação, 3 anos. O próximo sistema agora são saunas, spas, banheiras de hidromassagem. Para o caso de equipamentos, são equipamentos e motores, que se enquadram aqui em saunas, spas, banheiras de hidromassagem. Para o caso de falha do produto, 1 ano, e na falha de instalação são 3 anos. E aí tem uma nota aqui de observação sobre o item SPA. SPA é uma expressão que vem do latim salute per aqua e tem o sentido literal de saúde pela água. Existem equipamentos de várias naturezas que são denominados SPAs e podem ser instalados em ambientes privativos ou de uso comum em edificações residenciais, hoteleiras, de lazer e outras. Ainda na tabela 2, agora a próxima página com a continuação, o próximo sistema é sistema de prevenção e combate a incêndio. Vou beber uma aguinha aqui. Dentro de sistema de prevenção e combate a incêndio, para o item prumadas de sistema de combate a incêndio, incluindo comandos setoriais, a falha de produto e de instalação para as duas, 5 anos.
Tubos e suas conexões e em ramais e subramais. Falha de produto de instalação, 3 anos. Falha de produto e de instalação, 3 anos. Sistemas de extração e de detecção de fumaça, de alarme de incêndio, equipamentos para hidrantes, materiais e componentes de proteção passiva contra incêndio, como fitas, anéis e pintura intumescentes, sinalização de prevenção e combate a incêndio. Se for falha dos produtos, 1 ano. Se for falha de instalação, 3 anos. Agora, sistema de distribuição de gases e fluidos, exceto água, mas são sistemas de toda natureza. As prumadas ou colunas de gás, para falha dos produtos e falha de instalação quanto a estanqueidade, são 5 anos. Para o caso de ramais e subramais de gás natural ou gás liquefeito de petróleo, incluindo tubulações, medidores, centrais e demais componentes, em edificações onde há outros tipos de gases, todos os sistemas de gases presentes. Para o caso de falha dos produtos com instalação aparente, 1 ano. Falha dos produtos não acessíveis e da instalação, 3 anos. Aí encerra aqui essa parte dos sistemas de distribuição de gases e fluidos, e o próximo sistema são sistemas elétricos. Prumadas de distribuição, se for falha do produto, 3 anos, falha de instalação, 5 anos. Olha que interessante que esse é mais tempo que os demais, né? Falha do produto antes estava sendo 1 ano e agora aqui para sistemas elétricos são 3. E falha de instalação estava sendo 3 anos para os anteriores e aqui são 5. Componentes dos diversos circuitos elétricos que constituem o sistema, incluindo o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, o SPDA, englobando eletrodutos, disjuntores, tomadas e interruptores, fios e cabos, barramentos, terminais e bornes para conexão, quando elétricos, e painéis de distribuição de energia, quadros de comando e supervisão, dispositivos de proteção e manobra do sistema sistema de iluminação de emergência, excetuando-se luminárias, lâmpadas e acessórios de acabamentos como espelhos de interruptores e tomadas. Olha só, falha do produto, 1 ano, falha de instalação, 3 anos. Então a diferença estava só em prumadas de distribuição, né? Pelo jeito vai seguir da mesma forma aqui. Geradores, transformadores, blocos autônomos, sistemas fotovoltaicos e outros equipamentos do sistema elétrico, para falha dos produtos, 1 ano, e falha de instalação, 3 anos. Na próxima página, ainda dentro de sistemas elétricos, teremos luminárias de ambientes internos, exceto lâmpadas. Falha do produto, 1 ano, falha de instalação, 1 ano. Luminárias de ambientes externos, exceto lâmpadas, 1 ano também, tanto para falha de produto quanto de instalação. Dispositivo para carregamento de automóveis elétricos, vai ser 1 ano também, tanto para falha do produto quanto de instalação. Sistemas para canalização e acomodação dos condutores e componentes, eletrodutos, eletrocalhas, caixa de passagem. Falha do produto, materiais, 1 ano. Falha de instalação, 3 anos. A entrada de energia, câmaras e cabines de transformação e seus componentes, transformadores, cabines de barramentos, subestações e seus componentes, exceto equipamentos fornecidos pela concessionária local de energia. Falha dos produtos materiais, 1 ano. Falha de instalação, 3 anos. O próximo sistema já seria sistemas de automação. O que entra aqui, né? Sistemas de automação e supervisão que atuam sobre a operação e o funcionamento de componentes e equipamentos das instalações hidráulicas e elétricas, transportes verticais e horizontais, ar-condicionado, exaustão e ventilação e motor portões. Falha de produto, 1 ano, falha de instalação, 1 ano.
Sistema de SPDA, são cabos, barramentos, componentes de equipotencialização. Falha de produto 1 ano, falha de instalação 3 anos. Sistema de ar-condicionado, infraestrutura do sistema. Para falha de produto 1 ano, falha de instalação da infraestrutura 3 anos. Agora, para equipamentos e acessórios dos sistemas de ar-condicionado, falha de produto e falha de instalação é 1 ano só. Sistemas de calefação, infraestrutura do sistema, componentes e equipamentos e sistemas de pisos radiantes. Falha de produto 1 ano, falha de instalação 3 anos. Sistemas de comunicação interna e externa, a infra do sistema de interfone e telefone. A falha do produto é 1 ano, a falha de instalação são 3 anos. Equipamentos e acessórios de interfones e outros, a falha dos produtos e da instalação é 1 ano. Na próxima página, ainda dentro da tabela 2, sistemas de cabeamento, infraestrutura e equipamentos de áudio, imagem e dados. Olha só, cabos, caixas, quadros e infraestrutura para falha do produto 1 ano, falha de instalação 3 anos. Já para equipamentos e acessórios é 1 ano, tanto para o produto quanto para a instalação. Sistemas de exaustão, pressurização e ventilação. A infra do sistema, a falha do produto é 1 ano, a da instalação 3 anos. Os componentes e equipamentos, tanto o produto quanto a instalação, é 1 ano. Sistemas de segurança patrimonial. A infra do sistema segue o mesmo esquema. Falha do produto 1 ano, falha de instalação 3 anos. Agora, se for componentes e equipamentos, a falha do produto e da instalação é o mesmo prazo, 1 ano. Antenas coletivas. A infra do sistema. Falha do produto 1 ano, falha de instalação 3 anos. Componentes e equipamentos, mesma coisa, tudo é 1 ano. Sistemas de transporte vertical e horizontal. A infraestrutura, componentes e equipamentos de elevadores, escadas rolantes, esteiras rolantes, plataformas de transporte de pessoas com necessidades especiais ou outros com funções de transporte de pessoas e ou objetos nas edificações. Falha do produto 1 ano, falha de instalação 1 ano. Próximo sistema, piscinas, espelho de água e fontes. Para tanque, a perda de estanqueidade, 5 anos. Para revestimentos, a dessolidarização do revestimento, 3 anos. Rejuntamento e juntas de sistemas de componentes de piso, desgaste, dessolidarização, 1 ano. Para instalação hidráulica, tanto falha do produto quanto falha da instalação, 1 ano. Para filtros e bombas, falha do produto e da instalação, 1 ano. Para sistemas de aquecimento, a infra do sistema e o sistema de aquecimento que envolve aí componentes e equipamentos. Tem 3 situações aqui. Falha do produto, 1 ano. Falha de instalação, 3 anos. Falha dos produtos e de instalação, 1 ano. E esse que eu achei que ficou meio confuso, de verdade. Ainda dentro de piscinas, espelhos de água e fonte, acessórios como escadas e barras de apoio. Falha dos produtos ou instalação, 3 anos. Deixa eu retornar aqui, que no anterior, agora que eu entendi. Falha do produto é se for falha só do produto, 1 ano. Se for falha só da instalação, 3 anos. Agora, quando você tem falha do produto e da instalação ao mesmo tempo, é 1 ano só. Por isso que está separado desse jeito. Próximo item ainda aqui em piscina, espelho d'água e fonte. Equipamento de acesso a pessoas com necessidades especiais. Falhas dos produtos ou instalação, 1 ano. Sistema de iluminação, excetuando-se lâmpadas, falha do produto ou instalação, 1 ano. E a tabela 2 já está finalizando, tá? Tem só mais 3 itens. Componentes, o sistema, componentes e acessórios para acessibilidade,
tecnologias assistivas. São barras de apoio, maçanetas e puxadores específicos, pisos podotáteis, assentos especiais, sinalização visual e tátil, alarmes e sinais sonoros. Falha do produto ou instalação, 1 ano. Churrasqueiras em áreas de uso comum ou de uso privativo. Equipamentos de sistema de exaustão, dampers e churrasqueira. Falha do produto, falha de instalação, 1 ano. Duto pode ter a perda de integridade, são 3 anos. E, por fim, portões de acesso à edificação. Portões e motores, dispositivos de controle de abertura e fechamento. Falha do produto, 1 ano. Falha de instalação, 1 ano. E aqui se encerra essa tabela 2. Item 9.4. Falhas aparentes e ocorrência em acabamentos. Exemplos de sistemas e componentes em que a identificação da falha ou ocorrência em acabamentos deve ser feita no ato da entrega. Esse aqui é pancada especial aí para quem está recebendo um imóvel novo. Olha a quantidade de coisa que precisa ser conferido no ato da entrega, porque se a pessoa recebe dessa forma, vai ficar dessa forma. A tabela 3 abrange exemplos de falhas aparentes, para os quais se aplicam os prazos para reclamação do reparo previsto na legislação vigente e aplicável, sendo que a identificação da falha deve ser feita no ato da entrega da edificação ou da unidade. Recomenda-se que seja feito o registro formal para as falhas aparentes que venham a ser identificadas na entrega da edificação ou de unidade da edificação, pois a falta de registro pode indicar que a situação aconteceu após a entrega, não sendo, portanto, uma falha decorrente do processo de produção da edificação, mas uma situação causada pelo usuário. E olha que grave. Tabela 3, então, agora, exemplos de falhas aparentes e ocorrências em acabamentos em sistemas e componentes e equipamentos cuja identificação deve ser feita no ato da entrega. Ele tem o mesmo formato de tabela, uma coluna para sistemas, outra para descrição e outra para os tipos de falhas aparentes e ocorrência em acabamentos. E perceba que esse ele não vem com a coluna do tempo, o prazo recomendado. Por quê? Precisa ser verificado no ato da entrega, porque não tem prazo recomendado. Passou da entrega, isso aqui já pode ser considerado como falha do usuário. Então, vamos lá. O primeiro sistema, vedações verticais externas e internas. Primeiro, portas corta-fogo, falha de regulagem de dobradiças e molas, ocorrências em acabamentos, manchas, lascamento de pintura ou acabamento superficial. Porta de acesso e internas de áreas comuns e privativas. Pode ocorrer a falha de ocorrência em acabamentos, manchas, lascamento de pintura ou acabamento superficial. Ainda em vedações verticais, externas e internas, revestimentos decorativos de qualquer natureza, ocorrências em acabamentos, olha só, lascamento, diferença de tonalidade, manchas e riscos e falha de rejuntamento, não tem garantia. Pintura, ocorrências em acabamentos, lascamento da pintura, diferença de tonalidade, manchas e riscos. Esquadrias de alumínio, madeira, aço e PVC. Falha pela dificuldade de abertura ou fechamento. Ocorrências em acabamentos, riscos, manchas, amassamento e lascamento. E finalizando aqui as vedações verticais, vidros, ocorrência em acabamento, lascamento, trinca, quebra, risco e mancha. Próximo sistema, piso. Para o contrapiso, ocorrência em acabamento, depressões e irregularidades ou quebra. Para o
caso de revestimentos, acabamento de qualquer natureza, inclusive o rejuntamento. Ocorrências em acabamentos, lascamento, diferença de tonalidade, manchas e riscos, falha de rejuntamento, falha de polimento. Então, vou fazer um comentário aqui, né? A gente pode observar que principalmente são itens que impactam numa questão estética e funcional também. Mas aqui, por exemplo, para piso, a parte do assentamento, como a gente vê muito de pisos com assentamento ocado, esse aqui não entra, né? Esse ele pode ser identificado depois que entra dentro daqueles prazos recomendados lá da tabela 2, tá? Então aqui dá a entender que é algo mais estético, como por exemplo lascamento, diferença de tonalidade, mancha, risco, falha no rejuntamento e falha de polimento, tá? O próximo sistema são forros. A superfície do forro, por exemplo, lascamento, quebra, mancha ou irregularidade. Sistemas hidráulicos, louças sanitárias, banheiras, bancadas e cubas. A ocorrência em acabamentos, lascamento, quebra, mancha, fixação, riscos ou amassados. Nossa, eu acho a fixação grave, porque aqui prejudica o uso, né? Perigosíssimo ali você ter uma bacia sanitária ou uma banheira mal fixada. Por caso dos metais sanitários, a ocorrência de acabamento, por exemplo, mancha, falha de fixação, falha de abertura e fechamento. Sistemas elétricos, espelhos de tomadas, interruptores e outros dispositivos, falha de fixação e de instalação ou componentes danificados. Você tem que olhar na hora que recebe. Piscinas, entra nesse item piscinas, os revestimentos e a iluminação e a ocorrência de falhas em acabamentos de lascamentos, quebras, diferenças de tonalidade. Para o caso de quadras poliesportivas, são os equipamentos da quadra, pisos e alambrados. Precisa ser verificado no ato do recebimento a ocorrência em acabamento, por exemplo, lascamento e falhas na pintura, riscos ou manchas. Para o sistema de prevenção e combate a incêndio, a sinalização e a ocorrência em acabamento dessa sinalização, trincas, quebras, amassados ou manchas. E para o sistema de acessibilidade, que no caso é o último aqui, tá? Essa tabela já se encerra aqui, ela é bem pequenininha. Para acessibilidade é a sinalização que precisa ser observada a questão de trincas, quebras, amassados ou manchas. E a gente finaliza aqui a leitura dessa norma com os anexos. O primeiro é o anexo A, que é aquele que dá tipo um modelinho do termo de garantia. Eu vou ler esse anexo A aqui e depois o item 3 aqui, que são situações que podem acarretar a perda de garantia, que está ainda dentro, né, desse arquivo, desse modelinho do termo de garantia. Depois de lido isso, a norma se encerra com a parte de bibliografia e acabou, tá? Então vamos lá. O anexo A, que eu vou fazer a leitura aqui agora. Esse anexo apresenta um exemplo de características de um termo de garantia a ser elaborado pelo incorporador, construtor ou prestador de serviço de construção. Ver o item 9.1, 9.2 e 9.3 para consulta dos prazos de garantia legal e de garantia oferecido pelo incorporador, construtor ou prestador de serviços de construção. As condições a serem apresentadas no termo de garantia devem ser específicas da edificação a ser entregue ou serviço a ser prestado, sendo esse anexo apenas uma referência. Então, começa agora o modelinho aqui. Termo de garantia. O presente termo de garantia é parte integrante do documento formal
número ou data do documento formal, e o manual de uso, operação e manutenção das edificações, que fará parte dos documentos de entrega da edificação, da unidade ou dos serviços prestados e tem por objeto discriminar a abrangência, as condições, bem como os prazos das garantias oferecidas pelo incorporador, construtor ou prestador de serviços de construção. Inserir a informação para edificação ou unidade e inserir a informação ou serviço inserir a informação. Tópico 1 desse modelinho: prazos de garantia. Os prazos de garantia referentes aos sistemas construtivos, seus componentes e equipamentos, bem como os respectivos serviços de construção e instalação relacionados a seguir, têm validade a partir da data de emissão do documento de conclusão. Exemplos: auto de conclusão, habite, certificado de conclusão de obra, termo de recebimento de serviço, entre outros. Os prazos de garantia legal e garantia oferecida pelo incorporador, construtor ou prestador de serviço de construção são os seguintes. Aí ela sugere aqui que você coloca a lista dos prazos e dos itens. Eu presumo, inclusive, que seria interessante colocar a íntegra dessas tabelas aqui, né? Da 1, a 2 e a 3. Disposições gerais, é o tópico 2 aqui desse modelinho. O proprietário deve atender às condições estabelecidas na NBR 17170, bem como no Manual de Uso, Operação e Manutenção das Edificações e documentos formais. Por ocasião da entrega das unidades e das áreas comuns, ou da entrega da obra concluída ou do serviço específico concluído, a empresa deve fornecer o manual de uso, operação e manutenção das edificações em conformidade com a NBR 14037, das unidades aos proprietários e das áreas comuns ao representante legal do condomínio ou instruções específicas relativas ao serviço executado ao contratante de serviço. O proprietário ou representante legal da edificação deve efetuar a manutenção e registrá-la conforme a NBR 5674, de acordo com as orientações do manual. O incorporador, construtor ou prestador de serviço de construção prestará o serviço de assistência técnica conforme procedimentos previstos no manual. E aí ela encerra, né, esse modelinho apresentando ali para o comprador, para o cliente, situações que podem acarretar a perda de garantia. Que vocês lembram que lá atrás ela já havia comentado que precisa informar para o cliente, para o proprietário, as situações que acarretam a perda de garantia. Então você vai informar essas situações nesse próprio termo de garantia. Então vai tudo dentro do modelinho. Então, ela cita aqui, situações que podem acarretar a perda de garantia, que é o tópico 3. As situações que podem acarretar a perda de garantia podem estar previstas em documento específico. São exemplos de perda de garantia uma ou mais das seguintes situações. Letra A, não realização ou falta de comprovação da realização das atividades de limpeza, conservação e manutenção previstas no manual de uso, operação e manutenção das edificações, ou instruções específicas fornecidas pelo incorporador, construtor ou prestador de serviço de construção. Letra B, a falta de realização de serviços especializados de manutenção prevista e indicadas pelo incorporador, construtor ou prestador de serviços. Exemplos: equipamentos de transporte vertical, bombas hidráulicas, portões de acesso à edificação ou outros indicados. Letra C, o uso e a operação em desacordo com as orientações do Manual de Uso, Operação e Manutenção ou das instruções específicas. Letra D, a substituição de materiais ou componente de qualquer sistema construtivo da edificação. Letra E, a falta de registro e comprovação da implantação do sistema de gestão de manutenção, conforme instruções constantes no Manual de Uso, Operação e Manutenção da Edificação e NBR 5674.
Letra F. A realização de reformas que alterem as características do projeto e da construção ou que tenham sido realizadas em desacordo com a NBR 16280. Letra G. A realização de reformas em desacordo com as condições apresentadas no Manual de Uso, Operação e Manutenção, incluindo as condições para alterações visando a adaptação para a acessibilidade da unidade e a situação de ampliação da unidade que estejam previstas no manual. Letra H. O descumprimento dos procedimentos e prazos para solicitação de atendimento em relação às garantias. Letra I. A ocorrência de alterações nas condições do entorno que causem impactos na edificação ou no sistema construtivo. Letra J. A ocorrência de qualquer caso fortuito ou de força maior que impossibilite a manutenção da garantia oferecida. E letra K. A falta de permissão pelo proprietário ou representante legal da edificação do acesso do profissional designado pelo incorporador, construtor, prestador de serviço de construção às áreas comuns ou privativas da edificação para proceder à vistoria técnica. Aí encerra aqui, com esses exemplos de situações que podem acarretar a perda de garantia. Você coloca lá a cidade, a data, o mês, o ano e a identificação do incorporador, construtor, prestador de serviço de construção e respectiva assinatura. Por fim, a norma se encerra aqui com a parte de bibliografia, que eu vou citar porque está bem pequenininha e pode ser útil também. Ela usou como referências bibliográficas aqui 3 NBRs. A NBR 13245, que é sobre tintas para construção civil. A NBR 15079, no seu item 1, tintas para construção civil, requisitos mínimos de desempenho. E a NBR 15079, no sua parte 2, que é requisitos mínimos para desempenho, parte 2, que fala de tintas látex semi-acetinada, acetinada e semi-brilho nas cores claras. Então, em resumo aqui, que ela usou como referência foi só essas normas sobre tintas para construção civil. Uma para execução de pinturas, a outra para tinta látex fosca nas cores claras e a outra para tintas látex semi-acetinada, acetinada e semi-brilho nas cores claras. E acabou essa norma, eu espero que vocês tenham gostado, Eu pretendo ler mais normas por aqui, a gente vai se falando. Um abraço, tchau, tchau.